Ossi! Portanto, as minhas percepções, impressões e análises da quinta edição do BJJ Stars, um relativo atraso, mas com um intencional, um proposital atraso, que é justamente para repercutir, explicar os desdobramentos do que eu acho, do que eu considero que foi o único ponto fraco, a única deficiência de toda a transmissão, de todo o evento, que foram justamente as duas lutas que foram prejudicadas em decorrência das falhas técnicas no streaming. A luta do Lucas Huck Barbosa contra o Yuri Simões e também do Eric Muniz contra o Herbert Santos. Claro que, rapaziada, às vezes não tem muita tolerância. Durante a transmissão eu fui bombardeado de mensagens, uns amigos meus que são mais moderados, são mais acadêmicos, mais eruditos, outros que são brutamontes e não queriam saber de justificativas. Mas o fato é que tem que contextualizar a situação. O evento está sendo feito durante a pandemia, tudo é um experimentalismo. Já houve situações parecidas em outros eventos, é verdade, mas talvez não com essa especificidade. Tudo que tem modernização, atualização da parte tecnológica são constantes inovações e constantes descobertas. O que eu vi na condição de repórter, na total isenção, na máxima imparcialidade, eu estava um pouco recuado. O que eu enxerguei foi uma movimentação desmedida, todos os esforços sendo feitos para consertar o carro com defeito e consertar em movimento. E assim foi feito, obtiveram sucesso. Logo depois da luta do Herbert Santos, a situação foi regularizada, foi normalizada, mas para quem foi prejudicado e assinou o pay-per-view no bjjstars.tv, estão todas as lutas, nada travando. Vale a pena demais destacar a prestatividade, a solicitude, a atenção, o carinho que o SAC e o FEPA deram individualizadamente. Foram tratando caso por caso, respondendo a cada um dos pagantes que se sentiram lesados, dando as satisfações, procurando as alternativas. O FEPA, a proficiência do FEPA nesse segmento não é de um ano, não é de uma década, é de talvez 2 décadas ou mais. Indiscutivelmente é o cara mais empreendedor e realizador do mercado do jiu-jitsu no mundo. Então eu acho que vale a pena a gente ser um pouco mais flexível, entender que existem problemas e muitas vezes que fogem do controle, mas o mais importante é a busca pela solução, e ela chegou. Dito tudo isso, vamos às partes muito boas que aconteceram na quinta edição do BJJ Stars. Talvez eu fuja, tá, da ordem cronológica, porque a minha memória é terrível, é tenebrosa. O evento começou com Vitor Terra, Pércio Broca, muito legal a implementação das lutas de lycra no gi, o evento que era predominantemente de kimono e teve essa flexibilidade, teve essa flexibilização. É um pedido de muita gente, é uma paixão mundial, é uma paixão planetária, o no-gi. Então, abriram o evento Vitor Terra e Pércio Broca. Vitor Terra, durante a transmissão, muitas vezes mencionado como um representante da família Gracie. Então vamos explicar. O Vitão, ele tem sim a responsabilidade de representar o clã Gracie, porque o sogrão dele é ninguém menos que o Robson Gracie, o patriarca, o membro vivo mais velho da família Gracie. Ele é casado com a Hannah é filha do Robson. Cunhados do Vitor Terra, Renzo Gracie, Ralph Gracie e Robson. Tremenda responsa, mas o Vitão honrou, estava muito forte. Eu até dei uma zoada nele, ele estava com um trapézio inchado. E eu falei, aí Vitão, ainda bem que são 6 minutos de luta, porque se fossem 10 ia ter que dar uma oxigenada na musculatura aí. Cara, o Pércio Broca é um cara muito duro. Não tenho certeza, posso estar me equivocando aqui. Pode ser no achômetro, no chutômetro, mas eu tenho a impressão de que ele lutou com o Thales Leitz. O Thales é de Niterói e o Pércio Broca
veio ao Rio de Janeiro, enfrentou o Thales no Rio de Janeiro e venceu o Thales Leite, que é um craque do Katagatame, né, das finalizações, ex-lutador do UFC. Vitão muito bom no quesito quedas, estava sensacional no wrestling e toda a parte do grappling, controle posicional, domínio do início ao fim. Vitor Terra abriu o BJJ Stars com vitória, muito legal. Ele que vem da escola do Royler Gracie, né, que é uma escola tradicionalmente famosa por conquistas de kimono, e competitivamente falando, o Royler é o maior competidor de todos os tempos, é quase que uma unanimidade. E o Vitão, que é faixa preta do Royler, venceu no sem kimono. Bia Mesquita contra Tamara Ferreira, as duas protagonizaram a melhor luta do BJJ Stars 4, na ocasião de pano, até 70 quilos. A Bia Mesquita, 9 títulos mundiais, Guinness Book. A Tamara chegou de bicho, desrespeitando os títulos e o prestígio, a grife, o status da Bia. Surpreendeu todo mundo, trouxe ameaças ao jogo da Bia. Conclusão, as duas fizeram um tremendo de um espetáculo, foi considerada a grande luta da noite, e aí tiveram direito à revanche. Dessa vez nas condições, nos termos, nas exigências da Bia, sem kimono, até 64, 65 quilos. A Bia estava muito superior, a opulência física dela, a pegada, a Tamara muito ensaboada, muito escorregadia, mas a Bia, domínio do início ao fim, dessa vez sem sustos. A Tamara sempre entrando para dar o máximo de si, independentemente da oponente. Um potencial ilimitado, é uma tremenda de uma guerreira, é uma predadora, ela caça, ela tem essa tenacidade, talvez até pela ascendência indígena. Quem conhece a história da Tamara, quem segue ela no Instagram, sempre vai ver aquele olhar dela, aqueles olhos exóticos que ela tem, olhos verdes, misturados com um cinza e um laranja, e ela tem aquele olhar da ferocidade, da tenacidade, e isso vai garantir para ela, inevitavelmente e invariavelmente, diversas vitórias. Ainda no sem kimono, Isaac Baiense e Roberto Jimenez, a minha luta, a mais instigante e a mais intrigante, né, que eu estava esperando. Não foi uma decepção, foi uma tremenda de uma luta. Eu esperava mais fluência, esperava mais ataques de uma forma bilateral. O que eu vi foi uma apresentação quase que unilateral do Isaac Baiense. Curioso, porque em novembro ele protagonizou 3 guerras de 10 minutos, 30 minutos de kimono no GP dos médios, e acabou sendo derrotado nos 10 segundos finais, naquela baiana que valeu 100 mil reais pro Lô. Já na mesma hora, mudou a consciência, foi feito todo o redirecionamento para a luta sem kimono. Pegou o Roberto Jimenez, que na minha opinião é uma aberração, é uma anomalia no no-gi. Cinturou, arranca, levanta no 3º andar, só queda grande, só queda estratosférica, pressão neurótica, é sufocador. Muito legal. A gente estava falando que a hegemonia do Brasil em nível mundial já não é mais aquela soberania absoluta, né? É legal que existem expoentes da Noruega, da Polônia, País de Gales, Austrália e Equador. Então é muito legal ter um equatoriano, que foi o caso do Roberto Jimenez, mas não foi páreo para o Isaac. Luta legal, não correspondeu às expectativas mais otimistas, mas foi uma luta muito boa. Teve queda, teve tentativa de guilhotina, teve chave de calcanhar e teve também no final um momento acrobático ali de 3 tentativas de passagem de guarda do Isaac Baiense, dando estrela. Recorreu até a capoeira. E o Isaac, na entrevista que ele me concedeu pós-vitória, foi bem legal, que ele levantou o nome do Kron Gracie.
e lembrou que já venceu o Clark Gracie, já venceu o Gregor Gracie, e que se o primo se dispusesse a defender, a tentar ir à forra, seria muito legal. E, cara, eu sou fãzaço, eu apoio, eu estimulo, porque sempre ter um Gracie no evento cresce demais em popularidade, em nível de interesse mundial. É o sobrenome mais tradicional, né, no mundo das lutas, e Kron Gracie e Isaac Baense, nossa, uma luta imprevisível, anti-monotonia, zero entediante, certeza de ser uma luta muito explosiva. A gente já tinha falado, né, em nomes Gracies, não só o Kron, seria muito legal, talvez o Neyman que eu acho que é o maior finalizador do Bellator, chegou a disputar o título meio médio contra o Rory MacDonald, que era o campeão na ocasião. Tem o Robson, que é irmão do Renzo, tem a Dedé Gracie, irmã do Neyman Gracie, enfim, inúmeras possibilidades. Ainda nos confrontos de lutas casadas sem kimono, tivemos Miltinho Vieira e o Palito, o Gabriel Rolo. O Gabriel Rolo, que 3 edições atrás, se eu não me engano, enfrentaria o Charles do Bronx, e aí foi uma opinião minha, o meu jornalismo pode ser mais informal e opinativo. O Charles do Bronx, na minha opinião, é o maior grappler da atualidade. A luta não se concretizou, Charles do Bronx não conseguiu competir, foi substituído, e desde então o Palito vem lutando e defendendo a invencibilidade. São 3 lutas, 100% de aproveitamento, 3 vitórias. Dessa vez contra o Miltinho Vieira. O Miltinho tem essa característica, né? Ele ressurge da inatividade, ele ressurge da aposentadoria. Ele estava no BJJ Stars 4ª edição, deve ter se sacudido, se estremeceu, ficou espumando e falou: quero voltar a competir. Aconteceu isso uns 3 ou 4 anos atrás, se eu não me engano, que ele também estava na aposentadoria e aí recebeu um convite, um desafio para enfrentar o Goichi Yamauchi, que de repente pode ser o Goichi o maior finalizador do Bellator, agora eu estou na dúvida. Mas se não é o Neyman, é o Goichi. O Goichi que chegou a enfrentar o Chandler no Bellator. E o Goichi em plena atividade, Miltinho se preparou, enfrentou o Goichi numa luta de grappling, sem kimono, e venceu. Na ocasião, foi superior. Dessa vez, Miltinho Vieira contra Palito. O Miltinho, ele tem essa preocupação, um compromisso com a imprevisibilidade. Ele curte as manobras inesperadas. Ele curte as posições mais incomuns, em detrimento de uma razão mais competitiva, em detrimento de uma mentalidade mais competitiva. E às vezes paga caro por isso. Foi o que aconteceu, não desfazendo da capacidade e da técnica e dos méritos e dos créditos do Palito. Mas logo com alguns segundos ou alguns minutos de luta, o Miltinho já deu bote numa Kimura voadora por cima, não se deu bem, caiu por baixo, já foram 2 pontos pro Palito. Miltinho também, insanamente, nessa busca que ele tem pela finalização, sem a preocupação em fazer pontos, ele luta quase que de uma forma irresponsável, né? Ele luta inconsequentemente. Tentou uma chave de calcanhar, se eu não me engano, que também foi muito bem defendida pelo Palito, e o Miltinho já caiu por baixo de novo, já foram 4 pontos pro Palito. Luta de 6 minutos, o Palito progrediu, não se conformou com os 4-0, deu prosseguimento, foi para as costas e das costas conseguiu um ataque, uma chave de braço no Miltinho, o armlock, que rendeu inclusive o prêmio de melhor finalização da noite, R$10 mil pro Palito. Na hora, todo mundo chocado, porque até então o Miltinho era considerado um cara infinalizável. Eu falei, cara, não lembro de ter visto o Miltinho ser finalizado. Miltinho que tem um histórico vitorioso no Japão, no Pride Bushido, no MMA, no UFC, em lutas casadas a vida inteira de luta livre. Mas eu fui atrás da informação para que a informação não ficasse incompleta. Falei com o próprio Miltinho e ele
reconheceu que tinha sido finalizado pelo André Galvão no ADCC e também por um camarada em Niterói. Então, portanto, o Palito agora faz parte dessa seleta galeria dos lutadores que conseguiram fazer com que o Miltinho desse os 3 tapinhas. Encerrou. Lutas casadas sem pano, vamos para as lutas casadas com kimono. Cara, o retorno do Mário Reis, essa é a notícia. Retorno do Mário Reis contra Leon Amâncio, também no chutômetro, que nem a história do Thales Leites. Eu acho que os caras se enfrentaram pouco mais de 10 anos atrás, na CBJJE, CBJJO, e o Mário finalizou. Mas o Mário, 10 anos atrás, 12 anos atrás, 15 anos atrás, era o Mário daquela agressividade, daquela impetuosidade que desdenhava da vitória por pontos. Era um comprometimento com a finalização, custe o que custar. E essa sempre foi a característica principal do Mário Reis. E dessa vez foi muito interessante ver como ele teve que fazer as adaptações para o retorno depois de 6 anos de inatividade para um tempo de duração mais exíguo. Ao invés dos 10 minutos que ele sempre esteve acostumado, mesmo que buscando a finalização do primeiro ao 10º minuto, dessa vez eram só 6 minutos. Isso faz muita diferença em tudo, no psicológico, no estratégico, no avanço. Muda completamente a dinâmica da luta. E foi muito curioso ver a postura do Mário, porque o Mário é um cara tão visceral, ele é um cara tão intenso que ele fica transparente. Dá para você fazer uma leitura do Mário Reis. E para mim o que ficaram evidenciadas foram a prudência, a cautela, a adrenalina e até mesmo uma insegurança nos minutos iniciais de luta. O que é perfeitamente natural, perfeitamente compreensível, mas que não condiz com o Mário Reis, que todo mundo conhece. Então foi muito interessante ver como o Mário teve que lidar com esse enigma, decifrar o enigma, o quebra-cabeça que era a guarda do Leon. E tudo isso também, né, numa insegurança natural de voltar a vestir o kimono, para um espetáculo que, embora não tivesse público, estava sendo transmitido para mais de 40 países. Uma magnitude, uma grandiosidade gigantesca que o Mário sempre esteve acostumado, mas já estava desacostumado há pelo menos 6 anos. Então, no início foi um estudo e o Mário teve que encontrar a solução para vencer aquela ansiedade inicial e também a guarda do Leon. A partir do instante que o Mário se encontrou e conseguiu os 3 pontos de passagem, aí sim, aí desencantou, aí desabrochou o espírito samurai. O Mário já estava com uma lapela já na mão e aí foi buscar a finalização, como de costume, mas faltaram aqueles minutos finais. A luta era de 6 minutos. Mas é uma vitória bem convincente, muito legal o retorno do Mário Reis. É um cara que é de uma intensidade contagiante. Também luta casada, de kimono, e essa eu vou valorizar demais, pela seguinte razão, cara. Leandro Lô enfrentaria o Braguinha, o Gustavo Batista. Leandro Lô e Braguinha tem uma história muito interessante, uma história muito curiosa, que os dois estavam empatados, né? Uma vitória pro Lô primeiro. Na sequência, o Braguinha venceu o Lô no próprio BJJ Stars, se eu não me engano foi no GP Open Class. E o Braguinha, cara, ele veio de Palhoça, interior de Santa Catarina, quando ele resolveu se decidir que viveria do jiu-jitsu, ele se mudou para São Paulo e foi para o Cícero Costa, onde treinava o Leandro Lô. E ali começou uma parceria. Quando o Lô largou o Cícero Costa e formou a Brotherhood, o Braguinha foi junto. E foi o Lô que graduou o Braguinha faixa preta. Então tem esses bastidores, entendeu? Tem essas histórias por trás. Mas estou falando tudo isso é porque eu me perco, eu falo demais mesmo e
enfim, foi só para fazer uma introdução, porque no final das contas o Braguinha não lutou. O Braguinha se contundiu, teve uma lesão na costela uns 3 dias antes da competição, e aí vem a beleza toda da história. O Lô poderia tranquilamente declinar de qualquer outro convite. Ele estava ali preparado, pronto para enfrentar o Braguinha. Mas o Braguinha se lesionou. A organização Ninja Jedi arrumou um substituto, que foi o Alex Muniz, irmão do Eric Muniz. Então o Lô coloca para jogo todo um legado, porque o Lô se reergueu e nesse instante voltou a ser um dos maiores nomes do jiu-jitsu moderno, um dos maiores nomes do jiu-jitsu na atualidade, com vitórias muito expressivas de máxima relevância, o cinturão, o título dos médios, está novamente em evidência em nível planetário, tudo a perder, nada a ganhar. A obrigação total do Lô é vencer o até então desconhecido Alex Muniz. E o Lô aceita o desafio. Para mim, é muito mais desafiador do que ter que enfrentar o Braguinha, por mais que o Braguinha seja um passador. Na verdade, o Braguinha é um passador, mas venceu o Lô na última luta fazendo guarda, né? É um cara completo. Mas o Lô conhece muito o jogo do Braguinha, desde antes do Braguinha ser a faixa preta. Quem deu a faixa preta pro Braguinha foi o Lô. Os caras se enfrentaram, colidiram 2 vezes. Então, não existem tantas novidades. Agora, você enfrenta um cara que não tem nada a perder, que vai como franco atirador totalmente para chocar o mundo. Um jogo desconhecido. A postura do Lô em ter aceito e se disponibilizar, se colocar à disposição do evento, porque ele sabe o papel que ele tem na organização. Ele sabe a importância que ele tem na venda de pay-per-view, o interesse que ele gera. Então, eu acho que transcende o profissionalismo. Vai do caráter da pessoa, vai do altruísmo em ser uma ferramenta de total utilidade para o evento, para quem pagou o pay-per-view, para o esporte e até para o próprio Alex Muniz, porque ele está dando uma tremenda oportunidade do Alex Muniz se consagrar. Alex Muniz vence Leandro Lô, nessa atual fase, está imortalizado. O Lô aceita o desafio. O Alex Muniz, um cara muito grande, muito forte. Eu já vi o Lô finalizar até o Ricardo Evangelista. Lô sempre pra frente, buscou o jogo dele, fez o jogo dele, sem negociação, vai pra cima o tempo inteiro. Chega numa posição que ele fica de uma estabilidade inabalável, fica numa solidez, que é a passagem do joelho cruzado, mas sem passar com uma gola muito funda. A outra mão, não sei se foi gola falsa ou se foi gola de verdade, trouxe e finalizou. Sensacional. O Lô lutou o que todo mundo esperava, que era a participação, poder contemplar o Lô lutando, trabalhando, honrou o esporte, deu a oportunidade para o Alex Muniz, fez um lutaço, finalizou. Na sequência, o Bochecha, na hora de entregar a premiação, levou para ele uma cerveja praia, uma long neck. O Lô bebeu a long neck, já aceitou o desafio da Paulinha Sack, que era mandar um dance, já mandou um dance. Quer dizer, sai daquele rigor, daquele protocolo engessado da competitividade e nada mais, e se transforma num tremendo espetáculo de entretenimento. Então, cara, eu sou fã demais do Lô em todos os aspectos. E aí na entrevista também foi ótimo, porque qual vai ser o futuro do Lô? Ele tem que defender a coroa dos médios. Eu não sei se vai ser o caso na próxima luta, já fazer a defesa do cinturão dos médios. Vencendo 3 vezes, vira Hall da Fama. Ele também não sabe, não estava nem aí, está disposto a qualquer coisa. Se vier o Braguinha,
que não vai ser valendo o cinturão, mas se eles, dessa vez aconteceu o tirateima, o desempate com o Braguinha, tá dentro. Eu ainda cheguei a jogar ali, dar uma inflamada, mandei um Dillon Danis, que o Lô já venceu do Dillon Danis, e o Dillon Danis é um garoto problemático, é um cara muito polêmico, é um cara muito midiático, e que isso também gera interesse, traz popularidade pro evento, pra venda de pay-per-view. Tanto que o Dillon Danis, que hoje em dia é o meio médio do Bellator, que é responsável pelo chão do Conor McGregor, e talvez daí tenha vindo essa influência toda. O Dillon Danis hoje em dia, buscando essa proeminência social, relevância nas mídias sociais, ele quase faz uma luta com ou o Jake Paul ou o Logan Paul, os youtubers, e esses dois irmãos já vão enfrentar o Floyd Mayweather. É assim que está o mercado. Essa é a engrenagem que também funciona. Não vou dizer que é a engrenagem que funciona, não é a única, mas também isso é inegável, também é uma maneira de promoção e também é uma maneira de se vender e também é uma maneira de se capitalizar. Então o Lô aí tá para jogo, pode ser Braguinha, pode ser o Dillon Danis, que ele já venceu.